Partir para as perguntas difíceis, técnicas agora, porque eu estou cheio de dúvida aqui, querendo aprender sobre essa parada. Quando a gente fala de Edge Computing para CDN, é muito fácil de entender. Você tem ali um storage distribuído em cada ponto mais próximo do usuário, uma réplica de cada conteúdo sendo entregue, porque está mais próximo. É simples de entender. Quando você tem processamento, já é um pouco mais difícil. Eu queria que você explicasse como é feito esse gerenciamento, porque eu tenho vários servidores com a minha aplicação distribuída, recebendo requisições de lugares diferentes, e esse processamento tem que cair dentro da rede e ser processado também meio que replicado ali. Quando eu tenho um request simples ali, de receber, fazer um enfileiramento, etc., ainda consigo chegar até aí de beleza, é fácil de ter essa réplica, né? Mas num exemplo mais complexo como o que você deu, Alex, que um processamento que acontece lá na Ásia vai interagir com um processamento que vai acontecer comigo aqui em São Paulo, e eu tenho que dar o meu response pro cara de lá, o response de lá para cá. Cara, como é que eu gerencio toda essa distribuição numa rede tão ampla e com tantas coisas processando ao mesmo tempo? Pega um exemplo prático do... Você, como o detentor, o escritor da aplicação, você não está exatamente gerenciando mais nada. O negócio tem que acontecer, né? Qual que é a magia, o milagre que a gente está fazendo? Você tem o seu código que está rodando nesse um servidor. Eu fui lá pedir aquela informação X, ele começou a processar ali. Beleza. Tranquilo, não mudou nada. Eu preciso comunicar com algum outro lugar. Meu código, seu código, precisa comunicar com algum outro lugar. Cara, a gente vai utilizando de todas as tecnologias que nós temos para poder acelerar essa comunicação, a gente vai fazer os dois conectarem ali e falar. Mas é esse o segredo que você quer que você me Então, conte. mas aí é o segredo. Mas ali pega, por exemplo, cara, uma aplicação simples de um código qualquer em Java que a gente rode na borda. Como é que a gente faz? Como é que o cliente atualiza uma tabela que está num servidor de borda? Explica, pega um treco simples. É API. É API, mas assim, é API. A gente tem toda a aceleração da API na rede. Mas pega um treco simples e explica na prática como é que o cara carrega o código no servidor de borda, como é que é um banco de dados num servidor de borda. Porque é simples, não é complicado. Lembra, são componentes que exigem altíssima escalabilidade, para tratar tráfego com imprevisibilidade, sazonalidade. Então são coisas específicas que são tratadas na borda. O resto vai para essa camada intermediária. O resto está no core da nuvem. Tá? Então, mas vai lá. Cara, eu juro que eu vou ficar quieto agora. Mas um pouquinho eu posso sair mesmo. Tentar. O código propriamente dito, você escreveu sua função. Tem lá o portal de gestão. Você pode ir lá e fazer um upload do pacote do seu pacote de código, né? O seu JavaScript, suas bibliotecas e tudo. Fazer o upload ali. Ou você pode usar a API para fazer a automação. Seu código vai ser executado a partir de uma chamada X, vai chegar lá no endpoint Y e naquele endpoint está configurado para executar aquele código. Ele vai executar no momento que for chamado. O que é o endpoint? O endpoint vai ser o URLzinho ali. Isso. O nosso público sabe. O endpoint o povo sabe, pelo amor de Deus. Dic 3 eu entendo, mas endpoint, pelo amor de Deus. Ô Claudião, se o cara chegou até aqui com esse papo, não sabe o que é endpoint. Vamos lá. Estou sendo preciosista. O código, na hora que ele precisa buscar lá no storage, né, a sua função precisa buscar alguma informação no storage, faz uma chamada de API interna. É uma chamada remota mesmo, feita a partir daquele servidor de borda, no outro servidor de borda que tem o dado armazenado. Esse dado armazenado é chave e valor. Então você vai buscar com uma chave, você vai trazer o valor. O que é o valor? O valor pode ser um base 64 de uma imagem, ou de um binário, que está zipado ali que você precisa entregar. O valor pode ser um JSON também, base 64. Eu adoro base 64, então eu fico falando dele o tempo todo. Mas pode ser uma árvore de JSON enorme ali, com diversas coisas que você vai utilizar para processar. Você pode quebrar esse JSON em diversas chaves. Tem, né, uma miríade de coisas que você pode fazer ali. Essa resposta vem direto para o Edge Server, ele processa aquele resultado ali. Pode ser que ele precise buscar alguma outra informação baseada no que ele trouxe do storage. Bom, pode ir num terceiro, pode ir até lá no meu back-end.
fazer uma operação atômica, ou de atualização, ou de dar um get ali e trazer só, sei lá, meia dúzia de byte, X. Ele processa e constrói a resposta e devolve a resposta para a ponta. Então, essa função ela pode ser um endpoint API. Mas eu entendi. Beleza. Mas o que eu estou imaginando é como que é essa comunicação intra-rede entre os processos. É HTTP. Porque imagina o seguinte. Eu tenho 400 mil servidores conectados num grande mesh de servidores aqui. Uhum. Quando eu faço uma requisição aqui em São Paulo, tem um servidor do Cláudio aqui na Vila Leopoldina que já atende o meu request. Beleza? Esse processamento, esse workload que aconteceu aqui, o cara que está lá na Ásia não sabe. Não. A execução não é replicada, o código é replicado. O código vai estar disponível para a execução. Exato, senão seria um desperdício absurdo de eficiência computacional. Imagina o seguinte, como que eu poderia... Acho que eu cheguei na pergunta correta aqui para te desafiar. Como que eu poderia, por exemplo, ter um contador de requests e que quando cada um fizesse o request recebesse a quantidade de requests que eu tive até então, para poder comunicar entre todos esses nós e ter esse número atualizado sem passar por um processamento central? Seria possível eu ter essa comunicação entre eles? Peguei o arquiteto. A gente tem um serviço. Vai. A gente tem hoje um serviço. Deixa eu calar minha boca. Que é um gateway de API, vamos dizer. Tá? Esse gateway de API ele implementa ali um recurso de throttling e um recurso de cota. Esse recurso de cota ele funciona na plataforma. Então, se você determina ali que o cara pode ter 100 requisições numa hora, ele vai ter 100 requisições numa hora vindas de qualquer lugar do mundo. Onde que eu quero chegar? A gente tem infraestruturas de comunicação que unifica isso aí. Entendi. Então, o seu código, aí eu precisaria confirmar e checar que se a gente tem um endpoint API que vai estar te respondendo ali da execução do código propriamente dito de todos os lugares. Entendi. Mas de toda forma ele está sendo executado, como você falou, de forma distribuída e você consegue... Nós coletamos telemetria dessa execução e a gente mostra para o cliente da execução sendo feita. E agora segura essa. O tratamento de erro passa a ser estatístico. É quase quântico que a gente está falando aqui. Porque o negócio... gostou, né? Porque se passa a ser basicamente qual a minha taxa de erro, o percentual da taxa de erro que a minha aplicação suporta ter sem ter algum problema de disponibilidade, ou problema do dado propriamente dito. Né? O que você talvez facilite um pouco o entendimento é que a gente não gosta de usar uma nomenclatura assim que limite, mas enfim, pensa de uma forma hierárquica. Então essa rede ela pode funcionar de uma forma hierárquica. Ela não necessariamente precisa, mas ela pode. Então você ter a figura de um processamento intermediário que alimenta os servidores de borda é totalmente possível. Então, se a aplicação, se o objetivo ele permite, por exemplo, que alguém, que pode ser esse servidor intermediário, atualize a tabela dos servidores de borda, o banco de dados, é que eu não quero usar, é um banco de dados não relacional na realidade. Né? Então, quer dizer, estou exagerando um pouco, é algo mais simples do que isso. Mas se você tiver um nível intermediário que a aplicação permite que esse nível intermediário processe e atualize essas tabelas, você pode fazer. É que eu não gosto muito dessa coisa hierarquizada porque limita o raciocínio. Mas é uma forma de ver. Sim. É uma forma de ver. Você tá, de certa forma, você está limitando o raciocínio. Mas é uma forma de ver. Então você pode, por exemplo, o código é o mesmo nos servidores. Você pode atualizar esse código em tempo real se você quiser. Inclusive não precisa ser o mesmo código em todos os servidores, pode ser regionalizado. Mas a tabela você pode atualizar de forma centralizada ou não. Depende um pouco do que você quer fazer na borda. E se eu tiver na borda um mecanismo de persistência simples, por exemplo, quando eu faço a persistência ela é replicada entre eles, ou não? Não.
Não. Porque daí, assim, depende do que você está falando, do que você está utilizando, para que você está utilizando essa persistência. Porque a gente não é um Hazel Cache da vida, assim, que está um cache em memória distribuído. É um armazenamento de fato. Então, o propósito dele é mais leitura do que escrita. Funciona? Mas não é... Vai depender do caso de uso, né? Mas não é o propósito do negócio funcionar dessa forma. Entendi. Não, eu quis dar esse exemplo justamente para a gente poder frisar da importância de ter uma boa arquitetura de aplicação do que você rodar em cada ponta da borda, etc. Né? É que não são dados efêmeros, assim, não vai ser a de sessão do cara que está distribuindo. Dependendo do caso, vai funcionar. Não vou mentir para você. Você está falando, ó, essa sessão tem esses dados, está lá, chave e valor. Não, isso vai ser replicado. Alex, a grande magia da TI é que coisa errada também funciona, velho. Faz um negócio para ser foolproof, vai ter um full que vai te provar errado. Exatamente, cara. Às vezes você faz o negócio certinho, não funciona, tem um cara que faz o negócio tudo errado, tudo anti-pattern e tá funcionando até hoje. É incrível. Tecnologia é um negócio muito louco. É só não mexer, né? Não põe a mão. Deixa quieto, né? Contanto que você não precisa dar manutenção, tá tudo ótimo, certo. Esse é que é o problema.